Olá, seja bem-vindo, galera. Tô aqui para falar de Rush Duel com vocês. Então vou fazer um resumo aqui do Go Rush, que é um anime que faz sequência ao Yu-Gi-Oh! Sevens. Para quem não conhece, Rush Duel é uma versão mais simplificada do TCG. Ele se assemelha bastante com o Speed Duel, mas só que tem implementações bem interessantes, como a invocação máximo. Também tem aquela questão de você invocar um monstro por fusão e ele trocar o tipo dele. Exemplo, um monstro que é feito com guerreiro e também feito com máquina, ele se torna um monstro ciborgue, então ele muda o tipo, e isso fez com que o jogo em si ele tivesse uma cara totalmente diferente do que a gente acompanha. Então vou fazer aqui o resumo, tentar ser o mais simples possível, até para o vídeo não ficar muito longo, porque tem muitas informações. Esse anime, por mais que ele seja simples, por mais que ele seja fora da caixinha, ele tem uma complexidade. Então vou tentar resumir aqui, e também tem muitas questões que a gente pode estar teorizando para os próximos vídeos aqui, se caso vocês gostem, porque tem muita coisa que a gente deixou em aberto aqui nesse último episódio, para os próximos ele ter uma resolução mais robusta, e eu vou falar o porquê dessas resoluções aqui com vocês. Mas só que também tem aquela questão da pessoa que está acompanhando esse anime de forma esporádica, se você quer ver ele só quando acabar. Então eu recomendo que você veja os próximos vídeos, porque esse daqui eu já vou resumir tudo e dar alguns spoilers aqui. Então, para não estragar a sua experiência, peço que você passe para os próximos vídeos, beleza? Então, concluindo aqui, galera, vou estar falando basicamente o que se deu à história em si, qual o plot twist, qual é a conclusão, até porque veio a calhar que o último arco dessa saga se deu na última semana de dezembro. Então no ano de 2023 vamos ter uma nova saga, uma nova história, e talvez esse foi um fechamento para algumas pontas soltas que tinha, não todas obviamente, algumas pontas soltas, e explicar algumas coisas que a gente vinha teorizando aqui e acabando ficando meio confuso ao longo do anime, o porquê de tantos personagens ter uma correlação com os Sevens, mas a gente não vê isso acontecendo diretamente, que é o caso de todos os personagens ter o sobrenome de personagens que a gente conhece no Sevens, mas não tem nenhuma referência direta do que eles viveram anteriormente. E aí vem o explode cabeça que o Hyuga, que é o personagem principal do Sevens, ele aparece aqui nesse episódio 39, e ele é um personagem que ele vem do futuro, galera. Então tudo que a gente está vivendo no Go Rush é um anime que está se passando no passado do Sevens. Então o Hyuga, ele teve uma interferência direta, primeiro dando o disco de duelo pro Yudias, e segundo, ele inventando o Rush Duel. Esse que é o plot twist desse anime até então, que ele inventou o Rush Duel no passado, sendo que ele já tinha feito no futuro. Então dá uma incoerência gigantesca. E para quem acompanhou o Sevens, no final do Sevens ele teve uma luta com o Otis, e ele acabou indo para um lugar diferente, uma galáxia, não sei para onde que ele viajou por causa da interferência do poder que foi usado ali na batalha final. Ele acabou indo para algum lugar, só que ele apareceu 2 anos depois, mais velho, com uma tecnologia maior. E nesse anime a gente meio que entende o que aconteceu, que foi que ele viajou para o passado, ele fez todas essas interações e voltou para o futuro, mas só que o período que ele passou só ficou resumido à batalha final do episódio 39. Óbvio que vai ter umas pontas soltas, mas basicamente ele explica esse período que ele ficou perdido aí pelo espaço e acabou voltando lá no final do Sevens. E voltando aqui, ele meio que deixa entendido que todos os personagens aqui não são as versões deles envelhecidas, são pessoas que viveram num passado distante. Não sei se eles são avós, bisavós, tataravós dos personagens que a gente conhece, tanto que na versão anterior do vídeo que eu postei aqui falando do resumo, eu pensei que o Yuri e a Yuamo que eles seriam parentes do Hyuga, mas não, eles que são o avô, bisavô, tataravô deles.
Então fica bem complexo você acompanhar a história sobre essa visão. Mas basicamente todos os personagens, o Yuji Asvergia, o Zuijo, eles que são remanescentes de uma galáxia que está sendo perseguida, sofrendo ataques, eles vieram para cá para tentar fazer algo com que eles conseguissem poder para conseguir libertar o povo deles. No lado do Yuji, ele conseguiu o disco de duelo e estava aprendendo sobre o Rush Duo. No caso do Zuijo, ele veio simplesmente por causa de poder. Eu não sei a motivação dele, porque também não ficou explicado até agora. Isso vai ficar para as próximas sagas. Mas só que nessa versão que ele está atualmente, ele se dá como o vilão. E ele está um pouquinho mais pro lado da escuridão do que pro lado do heroísmo, juntamente com o Yuji, já sabendo que ele era o comandante direto do Yuji. Ele basicamente trabalhavam no mesmo batalhão, mas só que na Terra eles estão com caminhos totalmente opostos. Aí os personagens se resumem ao Yuji, Zuijo, aos gêmeos Odo, há também aquela questão da equipe de monitoramento dos alienígenas, que é como se fosse um MIB. Eles fazem essa paródia, que eles estão agora diretamente ligados, estão acompanhando junto os personagens principais. Tem a questão de todos os que trabalham na UTS, que é na parte da limpeza, cozinha, fazendo a organização lá. Então eu desconsiderei todos eles como parentes diretos dos personagens do Sevens. Agora todos eles estão sendo tratados como personagens novos. O Gallant, que pensei que ele tinha saído da Matsuba e estava cuidando dos gêmeos, agora ele é, na minha concepção, um tutor. Ele está meio que como babá dos dois e está respondendo a algum parente da família Odo, mas eu não sei agora quem é, porque eu pensava que era o Yuga. Agora já não sei mais quem é o parente que ele está respondendo e dando seguimento na empresa UTS. De resto, também tem os personagens que aparecem de forma esporádica, que é a Arovian Kirishima, que fica com o violão tocando umas músicas bem bizarras. A Yuna Gohan, que se a gente pegar como parâmetro, o Yuga, ele acabou inventando o Rush Duo. Aí ele saindo, a Yuna Gohan acaba criando a corporação Gohan, e nisso ele faz um paralelo que a Gohan Corporation do Sevens era uma corporação muito grande que já existia. Aí se você pegasse o que foi inventado antigamente, ela que foi a pessoa que acabou dando início à Gohan Corporation. Só que isso cai por terra porque ele inventou o Rush Duo no futuro, mas ele inventou no passado. Aí não tem correlação nenhuma do que aconteceu no passado com o futuro. Aí volta para aquela questão do efeito borboleta, que ele interferiu no passado, pode ter uma história totalmente diferente no futuro. E cara, fica bem estranho você tentar fazer uma relação do que está acontecendo no passado com o que vai acontecer no futuro. Bem bizarro. Mas por enquanto a Yuna é a pessoa que acabou criando a Gohan Corporation. Obviamente nesse último episódio tivemos o boss final, entre aspas, que é a aparição do Lug, que veio juntamente com a sua equipe para tentar fazer alguns Rush Duos, mas também tem aquela questão que ele que foi o criador do mangá, que o pessoal acompanha, mas só que tem essa questão que todos os lugares que ele passa, ele acaba congelando o lugar por um poder desconhecido. Depois a gente descobre que é por causa das pessoas que leem o mangá dele e acabam congelando porque o mangá é tedioso, é bem chato. Então todas as histórias que acontecem no Go Rush são histórias bem simples, elas têm um fechamento em poucos episódios. E se você estava pensando que esse anime ia ser um anime linear, ele é totalmente fora da caixinha. Ele tem motivações bem simples, então ele é meio que voltado mesmo para o entendimento básico das pessoas, que é para o público mais jovem, para eles estarem acompanhando e não ter tantas questões complexas para ele estar
tendo dificuldade para acompanhar episódio a episódio. Então é tudo resolvido de uma forma reduzida, uma forma rápida, assim como todas as batalhas. E de resto, galera, só fica na questão dos personagens que vão aparecendo ao decorrer do anime aí, que fazem referência a personagens que a gente já conhece, mas só que, como eu já falei, são personagens que têm o mesmo sobrenome, mas só que não são parentes diretos. Se forem parentes, são parentes bem distantes, bisavô, tataravô, não sei como é que é a questão do parentesco. Eu acho que eles meio que já fecharam para que você meio que entenda que eles são parentes sim, mas só que são parentes bem distantes, não tem uma relação direta com o que a gente acompanhou no Sevens, beleza? E para finalizar, galera, vamos pensar aqui o que pode estar esperando a gente nesses próximos episódios, que tem a questão dos alienígenas, os mais comuns que a gente já acompanha nesse anime, que é a questão do chapéu da Kirishima, que tem um conhecimento, também tem aquele como se fosse um detetive, que é o Fisher, que ele entende tudo que está acontecendo em todo lugar. Tem aquele personagem que só fica molhando a cabeça, falando que está seco, que ele também é um personagem que conhece bastante, que é a questão do Zuijo, porque que ele é vilão, a Neon Star, por causa que o que fez ela sair de lá e voltar como se fosse uma cavaleira aqui da parte do Nebula. Obviamente a história dela se dá porque a família dela foi congelada, então ela acabou virando essa personagem que estava buscando o Lug, mas a história dele também já teve a conclusão. Agora eu não sei qual que vai ser a abordagem dela na trama do anime. Aí eu creio que já foi explicado a questão do Yuga ser o criador do Rush Duo, então a Yuna não vai ficar mais como aquela personagem que vai ter uma relevância muito grande. E de resto, galera, vai ser mais voltado para a questão do Yudias mesmo, se vai voltar para a questão de quem está perseguindo todos os companheiros dele, quem é essa pessoa que chega nos mundos e está causando esse caos aí, se vai ser explicado o porquê que o Yudias acabou vindo aqui para a Terra. Então vai ser um anime que talvez seja abordado algo mais complexo, mas também pode ser aquela questão de ser um anime mais voltado para comédia. Então o plot twist da segunda parte aí, que é o porquê do Yudias ter sido enviado para a Terra, a gente tenha também uma conclusão simples, que nesse anime simples aqui está trazendo algo para mim que até então é bem divertido de acompanhar. Então é isso, espero não ter sido tão longo na minha dissertação aqui. Obviamente tem muita coisa para a gente estar dissecando aqui. Esse vídeo praticamente seria um vídeo de 1 hora, uns 40 minutos, sei lá, mas eu vou resumir o máximo que eu puder para chegar no máximo uns 15 minutos, para que você que pegou pela primeira vez está entendendo basicamente tudo que está acontecendo. Creio eu que obviamente não, porque fica algo bem vago, mas o anime em si está sendo bem interessante de acompanhar, beleza? Então, muito obrigado se você assistiu até agora. Deixa aí nos comentários tudo que você está acompanhando do Go Rush, o que te interessou, se você acha a história boa ou ruim, quais as suas opiniões, que a gente vai estar conversando ao longo dos próximos vídeos, que eu pretendo trazer mais coisas de Rush Duo aqui pro canal, beleza? Então no mais é isso, muito obrigado se você assistiu até agora, valeu, falou e te vejo no próximo vídeo, fui!